Alô você, alô você, alô você. Não importa o ninho, quando ouve ele águia. Camisinha aí, ó. Vocês já estão ligados, né? Bacana, bacana, bacana. É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Jogando duro, né? Antes mesmo aí de sair para trabalhar, voltei aqui para passar o bizu para vocês, tá certo? Bacana aqui e tal. Ajeita aqui a camisa e vamos jogar duro, né? Bacana. O que acontece? Hoje, agora pela manhã, passar uma dica rápida aqui em relação a essas denominações, né? Autoria colateral, autoria incerta, autoria desconhecida, né? Então, para vocês terem conhecimento do que se trata, na verdade. Autoria colateral, a Brenda na área aí. Bom dia, Brenda! Autoria colateral, autoria incerta ou autoria desconhecida. Legal? Bacana. Antes mesmo de eu entrar, até porque eu preciso ter esse conhecimento de abordar esses tipos de autorias, veja que eu tenho que analisar um pouco o concurso de pessoas. Alô, Duque de Caxias, jogando duro, hein? Que é carioca também. Vamos lá. Já é. Tamo junto. Alô, Ceará, jogando duro. Eu tenho que analisar, né? Tenho que analisar o Instituto Concurso de Pessoas. Legal? Antes de falar das autorias incerta, colateral, desconhecida. Bacana. O que você tem que ter conhecimento? Concurso de pessoas, né? A previsão lá no artigo 29, né? Você tem lá o Código Penal, positivão lá no artigo 29. O concurso de pessoas, ele tem alguns requisitos. Primeiro, vamos ler o artigo 29 do Código Penal. Vamos lá? Pega teu Código Penal aí. Vou dar 5 minutinhos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou até o código, porque ele está no quarto. Aí você vai trazer. Tá? Vou dar mais 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bacana. Abre no artigo 29 da lei. Vamos lá. O artigo 29 da lei diz o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Perceba que o Código Penal adotou o que eu vou chamar de teoria unitária. Teoria unitária. Aquele que contribui para o crime, né? Figurando como partícipe ou figurando como autor, responderá pela prática daquele crime. Unidade, pela prática daquele crime. Unitário, aquele crime que foi praticado na forma tentada ou consumada. Legal? Teoria unitária foi que adotou o Código Penal, tá? No que se refere ao concurso de pessoas, aqui no artigo 29. Para diferenciar, para você diferenciar uma conduta, né? Se essa conduta foi desenvolvida, se esse agente ele figura como autor ou partícipe, perceba que a doutrina majoritária, né? Isso é majoritário, no entendimento que o Código Penal adotou a teoria restritiva sob o prisma objetivo formal. O que é isso? A teoria restritiva diz o seguinte: é autor quem pratica o verbo do tipo, e partícipe aquele que presta uma colaboração sem executar, sem praticar os atos executórios. Por exemplo, é partícipe pela teoria objetivo formal, teoria restritiva, né? Sobre o prisma objetivo formal, é partícipe aquele que manda matar. Legal? Calma, professor, mas calma. Agora, né? Já há uma adoção, né? Até mesmo em sede de tribunais e julgados, da teoria do domínio final do fato. Pela teoria do domínio final do fato. Aquele que tem o domínio do fato também é autor. Veja bem que o Código Penal não adotou a teoria do domínio final do fato. O Código Penal não adotou a teoria do domínio final do fato. O Código Penal adotou a teoria restritiva. É autor aquele que executa o verbo do tipo.
e partícipe, né? Aquele que não pratica atos executórios. Por exemplo, empresta uma arma, por exemplo, manda matar, pela teoria restritiva, objetivo formal, ele não, o mandante não é autor. Aí o que ocorreu? Considerando que isso enseja, né, uma injustiça, porque acaba que o mandante não responde como autor, vem se admitindo no Brasil, tá? A adoção da teoria do domínio final do fato. É autor não quem pratica só o verbo do tipo. É autor quem tem um domínio do fato, aquele que manda matar. Por que ele tem um domínio do fato? Porque ele pode mandar matar e pode ligar pro cara quando ele estiver chegando perto da vítima e falar, não mata não. Ele domina o fato. E ele vai ser autor também pela teoria domínio final do fato. Hoje os mandantes, eles estão sendo condenados como autor pela teoria domínio final do fato. Legal? Eu não vou aqui, porque o objetivo hoje não é estudar concurso de pessoas. Eu vou estudar tipos de autorias que não configuram concurso de pessoas. Mas eu tinha que falar do concurso de pessoas para trabalhar a teoria colateral, a teoria incerta e a teoria desconhecida. Bacana, legal, tá? Porque aí já foi aí levantada a teoria imediata e tal. Bacana. Tem a teoria imediata também, igual o colega aí, aquele que se utiliza, por exemplo, do inimputável praticar uma conduta, enfim. Legal, então? Bacana? Tá. Bem, concurso de pessoas. Quais são os requisitos, né? Eu tenho que falar um pouquinho do concurso de pessoas para eu adentrar, analisar a autoria colateral, incerta e desconhecida. Concurso de pessoas. Quais são os requisitos? Primeiro requisito do concurso de pessoa, pluralidade de agentes. Né? Eu não posso ter concurso de pessoa com uma pessoa só praticando o delito. Aí você não tem concurso. Né? Você tem autoria isolada. Né? Não há aí uma situação de coautoria. Legal? Pluralidades de agentes. Segundo requisito, nexo de causalidade. Ou seja, essas condutas devem manter um nexo com um resultado. Até porque o direito penal adota a responsabilidade penal subjetiva. Né? Somente aquele que pratica a conduta será punível se agir com dolo ou culpa. Bacana? Terceiro requisito, liame subjetivo. Eu vou chamar a atenção porque eu preciso desse requisito. Né? Eu preciso desse requisito para analisar quando eu abordar as autorias colateral, incerta e desconhecida. Bacana? Liame subjetivo. O que é o liame subjetivo? Liame subjetivo é a vontade de colaborar com uma determinada conduta. Veja bem que liame subjetivo é diferente de ajuste prévio. Professor, eu não entendi. O Tício, ele adora furtar residências. Bacana? E aí, o que acontece? Ele sabe que tem uma rua que é cheia de residências ali e residências luxuosas. Tá? Ele adora, ele sempre passa pelaquela rua ali. Mas ele nunca encontra um mole, não encontra uma porta aberta. Legal? Segura então nas mensagens. Segura nas mensagens, segura nas mensagens. Como é que tá aí a transmissão? Transmissão. Segura. Como está a transmissão aí? Legal? Bacana então, né? Tá ok a transmissão. Legal. Que tá ótimo, enfim. Legal. Segura então, segura. Então, eu falei para segura, senão vai travar. Vocês não são mole. Então, eu falei do Tício. Eu não gosto de usar esses nomes, eu gosto de usar os meus. O Zuctel, ele adora furtar residências. E ele sabe que numa determinada rua tem lá diversas residências luxuosas. Rapaz, ele não encontra um mole, ele não encontra uma porta aberta. Tu acredita nisso? Porque se ele encontrar, ele vai entrar. Fica mais fácil. Aí tem o Mévio, que é colega do Zuctel. O Zuctel outro dia estava falando, cara, hoje eu tô afim de furtar uma residência numa determinada rua. Aí o Mévio, é mesmo? É. Ah, tá. Aí o Mévio, tem um amigo meu que mora lá naquela rua. Sabe o que eu vou fazer?
Nem vou falar com o Zuctel. Eu vou lá, vou arrombar a porta, vou deixar a porta aberta, porque o que acontece? Aí eu vou facilitar, o Zuctel vai ver que essa porta está aberta e vai entrar. Aí ele vai lá à noite, abre a porta. Eu pergunto, ele tinha, muito embora o Zuctel não tenha conhecimento, ele tinha a intenção de aderir à conduta do Zuctel? Ele tinha a intenção de ajudar o Zuctel de alguma forma, sim ou não? Sim. Se sim, existe aí o que eu vou chamar de liame subjetivo, ou seja, vontade de colaborar na conduta. Isso é liame subjetivo. Veja bem que na adequação típica, o Mévio que ajudou o Zuctel, ele vai responder por furto qualificado por concurso de pessoas. O Zuctel, que nem sabia que o Mévio tinha facilitado essa entrada, né? Tinha quebrado lá a porta para entrar e tal. Veja que, além do, para falar a verdade, tem duas qualificadoras aí, né? Primeiro, o rompimento de obstáculo, entraria aí eu digo o Mévio, né? E além do concurso de pessoas. Agora, o Zuctel, que entrou na residência, tá? Ele entrou lá na residência, tem durante o dia essa ação, tá? A gente não fica aí viajando, mas e tal. Veja que ele vai responder só por furto simples. Muito embora tenha sido ajudado, porque essa ajuda não entrou na esfera de conhecimento dele. Então ele não pode responder por furto qualificado pelo arrombamento com concurso de pessoas, porque ele não sabia, não entrou na esfera de conhecimento dele. Muito embora haja o concurso de pessoas. Mas veja bem que quem vai responder pelas essas qualificadoras vai ser o Zuctel, que facilitou a entrada. Isso é o que eu vou chamar de liame subjetivo. Bacana? Legal. Concurso de pessoas, eu tenho que ter liame subjetivo. Existe uma outra situação que eu vou chamar de ajuste prévio. O que é o ajuste prévio? O Zuctel e o Zucmévio ajustaram previamente. Vamos furtar uma residência? Vamos. Legal. Eu pergunto para você, no ajuste prévio tem liame subjetivo? Tem. Mas no liame subjetivo não necessariamente tem que ter ajuste prévio. Deu para entender? Aí vem a pergunta de prova. No concurso de pessoa, é necessário ajuste prévio? É? Não é. No concurso de pessoa, não é necessário ajuste prévio. Deve ocorrer o quê? O liame subjetivo. Não é isso? A vontade de aderir à conduta por um dos autores. Bacana, então? Legal? Fica ligado na questão do liame subjetivo. Concurso de pessoa, liame subjetivo. Não há necessidade do ajuste prévio. Mas no concurso de pessoa, você pode ter, eventualmente, um ajuste prévio. Legal? O cara pode chegar e ajustar com o outro previamente. Veja que no concurso de pessoa, o ajuste tem que ser prévio. Porque se eu furto algo de uma residência e depois solicito um colega, por exemplo, para guardar essa coisa, né? Para guardar essa coisa pela minha relação de amizade, e ele inclusive sabe que esse objeto de furto, não responde pela receptação, não. Veja que a minha solicitação é de amigo, é de favor. Eu não vou pagar nada para ele. Você tem um favorecimento real e não a receptação. Agora, se eu vendo, há uma situação econômica e ele recebe a coisa, aí sim eu teria uma receptação. Bacana, fica ligado na situação da receptação e do favorecimento real. Legal? Bacana. Eu volto, né? Falei que eu preciso, esse liame subjetivo eu bati muito porque eu vou precisar dele mais à frente. Outro requisito também importante, concurso de pessoas, veja que aqui não é uma aula de concurso de pessoas, eu só apenas estou dando uma pincelada aqui nas coisas que eu vou, nos requisitos, elementos que eu vou precisar para analisar lá na frente. Legal? Outro requisito do concurso de pessoa, a doutrina aponta a existência de fato punível, né? Então, a existência de fato punível também a doutrina aponta como um requisito, como um dos requisitos do concurso de pessoas. Legal, pessoal? Assim, a grosso modo, o concurso de pessoas deu requisito, fiz alguns comentários aqui, tá? Em relação, já que eu falei, né? Eu acabo falando, eu vou dar uma aprofundada. Em relação ao furto qualificado pelo concurso de pessoas, veja que a doutrina ela diverge em determinado ponto. Pega aí o artigo 155. Pega aí o artigo 155. Calma. Como é que é?
Aí você tem aquela questão da coautoria funcional, né? Mas eu não quero abordar, eu não estou estudando aqui concurso de pessoas, eu só fiz um comentário em relação ao concurso de pessoas aqui para eu analisar o que eu quero analisar hoje, tá? Fica tranquilo, a gente vai fazer uma aula de concurso de pessoas. Semana que vem eu vou trabalhar uma aula só de furto, né? Bacana? Quando eu colocar lá, aula concurso de pessoas, aí eu vou falar da autoria imediata, vou falar da colaboração dolosamente distinta, vou falar, né, ou também chamada de vício subjetivo de conduta, vou falar de tudo, né? Então, tranquilo então? Tá? Vamos lá, porque o que eu quero passar hoje é uma outra situação, mas eu preciso falar disso aqui, tá? Aí eu vou dar uma pincelada agora. Vamos lá, 155. Vamos lá no 155. 155 fala o seguinte. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4. Veja que ele trata do roubo, do furto qualificado, tá? E ele fala aqui, ó, que o furto será qualificado mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Perceba bem, a doutrina diz o seguinte, olha, para esse furto ser qualificado, uma parte da doutrina entende que ambos, né, vamos supor que sejam 2 pessoas aí praticando o delito, ambos devem praticar os atos executórios. Uma parte da doutrina entende assim, ou seja, eles devem estar presentes ali no momento praticando o ato executório, ou seja, furtando a coisa, beleza? Se ocorreu, por exemplo, uma combinação entre eles, mas um apenas foi ao local, né, e o outro ficou lá do lado de fora, veja que a doutrina entende que não entraria aqui nessa qualificadora. Isso é uma parte da doutrina. Outra doutrina não, porque entende que aquele que se encontrava ali do lado de fora da casa, ele tem uma função, né, a função de vigiar, também responderia pelo furto qualificado. Legal? Tá? Então, desperta aí dessa questão aqui do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal. Bacana. Eu analisei o concurso de pessoas de forma superficial, tá? De forma superficial, tem diversos detalhes que eu não falei aqui, tá? Também porque eu não vou precisar. E agora eu vou analisar o tema da aula, que são as autorias colateral, incerta e desconhecida. Bem, quando é que eu tenho uma autoria colateral? Quando é que eu tenho uma autoria colateral? Tício e Mévio. Vou falar o Tício e o Mévio para vocês entenderem, né? Vou tirar o Zuquital e o Zuquilino para não fazer confusão. Tício e o Mévio. Veja que no concurso de pessoas eu falei que deve ocorrer o liame subjetivo, ou seja, alguém tem que tentar, alguém tem a vontade de colaborar na conduta do outro. Eu não falei isso? Sim ou não? Coloca aí, não falei isso? Que no concurso de pessoas tem que ter a adesão na vontade? Sim ou não? Sim. Sim, isso. Segura agora, segura. Autoria colateral. Sim, bacana. Autoria colateral. Legal. Vamos dar uma segurada para não cair. Autoria colateral. Autoria colateral. Tício e Mévio. O Tício e o Mévio, eles são desafetos do Caio. O Tício, ele sabe que o Caio estuda numa determinada escola. E aí ele sabe o horário, inclusive, que o Caio sai da escola. O Mévio também sabe. Por coincidência, no mesmo local, no mesmo momento, ambos, empregando arma de fogo, realizam um disparo. O Tício não sabe que o Mévio, é o Mévio que eu falei, que é o amigo dele? Fiz confusão agora, hein? Fiz confusão. Vou voltar. Para não fazer confusão pelos nomes. Tício, Mévio e outro é o Caio. Beleza, valeu. Vamos lá. O Tício, né, não sabe que o Mévio está atirando. Portanto, ele atira com a vontade de produzir o resultado com a sua conduta. O Mévio também não sabe que o Tício não sabe que o Mévio está atirando. Então o Tício ele quer provocar o resultado com a sua conduta. O Mévio também não sabe que o Tício está realizando disparos de arma de fogo. Porque o Mévio quer provocar o resultado
com a sua conduta também. Veja bem, eu pergunto, há liame subjetivo? Há liame subjetivo entre eles? Um quer ajudar na conduta do outro? Como é que eu vou ajudar se eu não sei? Não tem. E o que eu falei para você? Que no concurso de pessoas, necessariamente, eu tenho que ter liame subjetivo. Se eu não tenho... Temperatura aqui, tá? Se eu não tenho liame subjetivo, vem a questãozinha de prova. Na autoria colateral, há concurso de pessoas. Está certo ou está errado isso? Se na autoria colateral não tem liame subjetivo. Na autoria colateral, há concurso de pessoas? Sim ou não? Não há. Não há. Por quê? Não há. Isso, errado. Na autoria colateral não há concurso de pessoas, mas não há concurso de pessoas por quê? Porque não tem liame subjetivo, é assim que você tem que desenvolver numa prova subjetiva, joga duro. Tu tem que saber. Não basta você guardar que um atirou, o outro não sabe. Não, técnico, você é técnico. Primeiro você tem que falar, concurso de pessoas, né, os requisitos, pá. No outro giro, no que se refere à autoria colateral, né? Na autoria colateral, muito embora você tenha pluralidade de agentes, muito embora você tenha unidade da infração, você não tem liame subjetivo. E se você não tem liame subjetivo, você não tem concurso de pessoas, né? Você vai verificar que as ações, elas são o quê? Né? São praticamente desenvolvidas no mesmo momento, são simultâneas. Bacana? Tá? Tá. Professor, qual é a consequência disso? O Tício atirou, o Mévio atirou. Uma das munições acabou resultando na morte da vítima. O laudo cadavérico do exame que é feito no ML apontou que a morte decorreu do tiro do Tício. Identificou. O resultado é o seguinte: se a morte decorreu do tiro do Tício e o Mévio também atirou para matar, mas o Mévio não matou porque quem matou foi a arma do Tício, o Mévio tentou. Então, na autoria colateral, né, que materializa quando você consegue identificar quem realmente realizou o disparo, muito embora o outro tenha atirado, aquele que matou, homicídio consumado. Aquele que atirou também com a intenção de matar e não matou, porque quem matou foi a munição do outro autor, né, do outro agente que realizou o disparo, ele vai responder na tentativa de homicídio. Legal, então? Deu para entender? Primeira coisa, autoria colateral. Não há concurso de pessoas. Bacana? Segunda coisa, na autoria colateral, você consegue identificar o disparo que provocou a morte da vítima. Esse que realizou o disparo que provocou a morte da vítima responde como autor do fato consumado. Aquele que também realizou o disparo na intenção de matar a vítima responde, calma, segura, responde pelo fato tentado. Autoria colateral, fechei com você. Segura as perguntas, segura. Calma que eu vou analisar tudo. Eu vou falar agora da autoria incerta. Autoria incerta. Eu falei que na autoria colateral eu consigo identificar quem realizou o disparo e provocou a morte. Concorda ou não? Concorda. Quem provocou a morte responde pelo fato consumado. E quem realizou o disparo com a intenção de matar, mas não conseguiu matar porque o resultado morte decorreu do nexo de causalidade daquele em que o exame identificou o disparo, esse vai responder na modalidade tentada. Legal. Teoria é a autoria colateral. Presta atenção. Quando na autoria colateral eu não consigo, né? Se num contexto de autoria colateral eu não consigo identificar quem realmente provocou a morte da vítima, veja que o Mévio atirou, o Tício atirou e o Caio morreu. Foi realizado o exame. Não conseguiu identificar, olha, não sei quem matou. Não sei qual foi a munição que provocou a morte da vítima. Laudo inconclusivo em relação a identificar a munição que provocou a morte da vítima. Ora, a vítima morreu? Morreu, mas quem matou? Não consigo identificar, estou na dúvida. Se eu estou na dúvida, indúbio. Se é indúbio,
pro réu em relação ao fato consumado. Por quê? O fato tentado, eu sei que ele ocorreu, porque ambos atiraram. Portanto, os dois irão responder por tentativa de homicídio. Legal? Legal, autoria incerta. Ambos respondem por tentativa de homicídio. Autoria incerta, não há liame subjetivo. Autoria incerta, se não há liame subjetivo, também não tenho concurso de pessoas. Autoria colateral, não há liame subjetivo. Se não tem liame subjetivo, também não tenho concurso de pessoas. Legal? Bacana. Eu vou dar um exemplo e quero ver se você vai acertar. O Tício, a questão vai falar assim, o Tício e o Mévio, veja que autoria incerta e na autoria colateral, ambos praticam a ação simultaneamente, no mesmo momento. No mesmo momento. Bem, o Tício e o Mévio realizaram disparos de arma de fogo em momentos distintos. Tício atirou e o Mévio atirou, mas a questão fala em momentos distintos. Caio morreu. Foi realizar o exame cadavérico. O exame não conseguiu identificar qual foi a munição que provocou a morte. Eu pergunto para você, qual a consequência penal desse fato? A questão fala. Tício e o Mévio realizaram disparo de arma de fogo em momentos distintos. Acertaram Caio. Caio faleceu. Mas o exame não conseguiu identificar qual foi a munição que atingiu, que provocou a morte da vítima. Veja que eles realizaram um disparo de arma de fogo em momentos distintos. Eu pergunto para você, e aí? Não sei. A autoria incerta aí, será que é tentativa para ambos? Você vai jogar duro comigo agora. Você vai jogar duro porque olha só como eu vou trabalhar com você. Se for em momentos distintos e não sabe precisar qual foi a munição que resultou a morte do agente, se liga só. Uma das munições, quando atingiu a vítima já estava morta. Por quê? Momentos distintos. Concorda comigo? Momentos distintos. E aí, eu tenho que dizer o seguinte, clareando mais, né? O exame, na verdade, aí deixa eu clarear mais, ele identificou que a munição, né? Clarear mais essa questão, a munição que chegou primeiro foi a que provocou a morte da vítima. Ou seja, a munição que acertou a vítima primeiro foi que provocou a morte da vítima. A munição foi fatal, matou. Quando o segundo tiro atingiu a vítima, ela já estava morta. Então você vai saber, ter que entender o seguinte. Espera aí, calma. Vamos lá. Fazer a questão de novo. O Mévio e o Tício realizaram um disparo de arma de fogo em momentos distintos. O laudo indicou que uma das munições provocou a morte da vítima, mas o laudo não disse de quem era. Só que o laudo afirmou o seguinte, que quando essa munição chegou na vítima, ela já provocou a morte. E o laudo ainda aponta que quando uma segunda munição atingiu a vítima já estava morta. Deu para entender agora ou não? Ele vai falar assim, um tiro foi fatal, né? Ele vai dizer, o tiro que atingiu a vítima primeiro foi fatal. Bacana? Veja bem. Agora sim, entenderam? Explicar de novo. Vamos lá. Já tem gente que já entendeu aí. O laudo informou, os dois realizaram um disparo de arma de fogo em momentos distintos. Eu não sei quem atirou primeiro, beleza. A munição que acertou a vítima primeiro já provocou a morte. Isso quer dizer que a segunda munição, quando ela acertou a vítima, tá dando para entender? A segunda munição, quando ela acertou a vítima,
a vítima já estava morta. Então, aquela munição que atingiu a vítima depois, né, conduta daquele que praticou essa conduta, veja que você tem uma impossibilidade de homicídio, porque a vítima já estava morta, inclusive de tentativa. Então, você tem um crime impossível em relação a um segundo disparo que atingiu a vítima. Se você tem um crime impossível, né, em relação ao segundo disparo, e você não sabe quem realizou o disparo, concorda comigo? Você tem que estender essa atipicidade do fato aos demais autores. Beleza? Então, esse crime impossível, ele vai se estender aos demais autores. Professor, quer dizer que eles não vão responder por tentativa? Não. Professor, quer dizer que eles não vão responder por homicídio consumado? Também não. Porque o crime impossível vai ser estendido ao outro autor. Falar em vilipêndio ao cadáver. Vilipêndio ao cadáver também não pode. Por quê? Eles sabiam que era cadáver? Sabiam que era cadáver? Também não. Então você não pode responsabilizar. Por quê? Porque não era cadáver. Você tem que agir com dolo e culpa. Ele tinha dolo de acertar um cadáver. Não. Então vilipêndio também não pode. Tá? Parece inacreditável. Mas a solução jurídica é a tipicidade do fato para ambos. Bacana? Deu para entender essa? Sim ou não? Deu para entender? Tá? Então, veja que é um exemplo, tá? Em relação... sim, incoerente, mas é a solução jurídica. Na prova você não vai escrever coerente, você tem que fundamentar. Bacana? Tá. Olha só um outro exemplo também. Fica ligado, calma. Vou dar um outro exemplo também que pode aparecer na sua prova. Segura aí, segura. Segura. Pegou esse meu raciocínio? Pegou esse meu raciocínio? Beleza. Vou dar um exemplo aqui do gordinho da Saveiro. Gordinho da Saveiro. Gordinho da Saveiro. Tem um gordinho da Saveiro e tem o marido da Mévia. Gordinho da Saveiro e o marido da Mévia. O gordinho da Saveiro e o marido da Mévia ficaram sabendo que ela estava pulando o muro. Aí o que eles fizeram? Olha, o gordinho da Saveiro falou, eu vou encontrar com a Mévia hoje e o marido da Mévia, que eu não sei qual nome que eu dei, enfim, o marido da Mévia falou o seguinte, eu tô sabendo que esse fato ocorreu, né? Acho que ela tá saindo aí com o gordinho da Saveiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar veneno aqui no café dela. Aí o marido da Mévia colocou veneno. O gordinho da Saveiro também queria matar a Mévia. Porque se não ficar com ela... Não vou falar esse nome não. Se não ficar com ela, né, se eu não ficar com ela, o marido também não fica. Já viu aqueles homens que ficam brigando por causa de mulher? Tem um mané que faz isso. Aí o seguinte, o que ele falou? Também quero matar. Sabe o que ele fez? Ele colocou um pozinho dentro do café da Mévia, porque a Mévia também foi tomar café com ele. Ela morreu envenenada. Ela morreu envenenada. Pois bem, qual é o exemplo que eu... Acho que eu... Volta aqui. Veja bem, na questão do veneno, para aí. A Mévia, né, tá pulando o muro, ela tem aí o gordinho da Saveiro e tem o marido dela. Bacana? Legal. O marido dela colocou um pozinho, achando que é veneno, colocou um pozinho lá, bacana. E o gordinho da Saveiro também colocou um pozinho. Legal? Bem, a Mévia morreu em decorrência de ter ingerido veneno. Mas não foi possível identificar quem colocou o veneno, porque um daqueles pozinhos ali era veneno. Mas você não sabe se o veneno foi colocado pelo marido e você também não sabe se o veneno foi colocado pelo gordinho da Saveiro. Entenderam? Então você não sabe, você não consegue identificar, né, quem realmente colocou o veneno, porque eram duas porções. Uma porção era veneno realmente e a outra não era. Então um deles praticou crime impossível por ineficácia do meio. Por quê? Por exemplo, um talco não vai provocar a morte da vítima. Mas você não consegue comprovar
entre aqueles que tentaram matar, quem foi realmente que colocou o veneno. Você tem uma dúvida em relação a isso. Legal? Então, se você não consegue identificar quem colocou o veneno, veja que um praticou um crime possível. Você também vai ter a tipicidade de fato para ambos. Deu para entender essa aqui que eu tentei montar aqui? Acabou que deu uma confusãozinha, mas eu acho que você conseguiu entender. Um deles colocou um pó que não era veneno, mas não deu para você identificar qual deles realmente colocou o veneno. Deu para entender, né? Aquela do disparo de momentos distintos, assim fica mais claro. Mas se você entendeu, então fica ligado nessa questão da autoria incerta. Se ele falasse a questão falar em momentos distintos, inclusive já caiu até em prova. E até hoje você não sabe a resposta. Tá? Em momentos distintos, isso aqui é autoria incerta. Né? Legal? Indúbio pro réu. Isso aí. O resumo é esse. Beleza. Espero que vocês tenham